Nesse vídeo, você poderá descobrir como é realizado o método de cromatografia de papel, técnica de partição líquido-líquido muito utilizada na bioquímica para a separação de compostos polares. A cromatografia de papel baseia-se na diferença de solubilidade dos compostos de uma mistura entre as fases. Para esse procedimento, é necessário uma régua, um lápis grafite, 2 beckers de 250 ml e 2 vidros de relógios como tampas, papel filtro, tesoura e canetas de cores variadas, que serão as nossas amostras. E na função de fluentes serão usados álcool etílico 95% e hexano, um solvente polar e outro apolar, respectivamente. O primeiro passo é preparar os beckers que serão usados como cubas cromatográficas. Depois de garantir que estão limpos e identificados, coloca-se 1 cm de um dos eluentes separadamente em cada becker. No final, teremos um becker com álcool etílico e um com hexano. Em seguida, corta-se um papel filtro em duas tiras de 10 centímetros de comprimento, deixando um dos lados com uma rebarba para usar como apoio. O papel filtro é o suporte sólido em que a fase estacionária do processo, a água entre as moléculas de celulose, está fixada, e é ela que interage ou não com as amostras. Para começar a análise, antes é necessário fazer um traçado de grafite a 1,5 cm de altura em relação a uma das extremidades da tira de papel filtro, que servirá como marcação para medir o fator de retenção mais tarde. Depois disso, e de ter as canetas já separadas, faz-se 3 círculos preenchidos em cima da linha de grafite. Cada círculo deve ter aproximadamente 0,5 cm de diâmetro e um espaçamento entre eles de cerca de 1 cm para que os pigmentos não se misturem durante a corrida cromatográfica. No primeiro teste, foram escolhidas as canetas das cores roxa, verde escuro e laranja. Em seguida, coloque-se as tiras de papel, já com as amostras dentro das cubas cromatográficas, tomando cuidado para que o papel encoste no eluente, mas o eluente não entre em contato direto com as amostras. O eluente irá passar pelo papel e carregar os pigmentos de acordo com a solubilidade e as interações com ambas as fases de cada amostra. Depois de alguns minutos de observação, o eluente não subirá mais, indicando que a corrida terminou. Então, retira-se os papéis dos beckers. Neste primeiro teste, observou-se que na cubeta com hexano não houve arraste das amostras verde escuro e laranja. Já com a caneta roxa, alguns compostos interagiu levemente, provavelmente alguma substância apolar presente no pigmento. Porém, não notou-se separação, portanto não se configura como cromatografia. Na cuba com um álcool etílico, todas as amostras mostraram interagir de alguma forma com as fases. Porém, tanto a cor laranja quanto a roxa não configuraram cromatografia, enquanto, com a caneta verde escuro, foi possível observar leve separação de pigmentos, porém não a formação de manchas claras, dificultando o cálculo do fator de retenção. Devido a resultados imprecisos do primeiro teste, foi realizada uma segunda tentativa, com canetas diferentes, para observar com mais clareza o processo da cromatografia. Dessa vez, foram usadas canetas das cores verde claro, bordô e roxo. Repetiu-se o processo de cortar o papel filtro, fazer os círculos com as amostras, colocar as tiras de papel nos beckers e observar a corrida cromatográfica. Com essas novas amostras no becker com hexano, notou-se nenhum sinal de interação de nenhuma das cores com as fases. Já no becker com etanol, a amostra verde clara apresentou uma separação nítida de um pigmento azul, e na amostra bordô, os pigmentos roxo e vermelho apareceram, mas, semelhante ao primeiro teste, não formaram manchas claras. Porém, a amostra roxa não apresentou cromatografia, apenas o arraste das substâncias. Ao notar que os pigmentos das canetas de cor verde mostravam uma melhor interação com o álcool etílico e com a fase estacionária, foi realizado um terceiro teste, usando apenas as canetas que os compostos se separaram. Sendo assim, o processo se repetiu mais uma vez, e as canetas usadas eram todas de cor verde, mudando apenas a tonalidade. Nessa última tentativa, aconteceu um erro técnico, em que as paredes do becker estavam molhadas e, ao colocar a tira de papel, uma das bordas molhou, o que acarretou uma corrida imprecisa, em que as manchas, mesmo que separadas adequadamente, ficaram tortas. Depois de encerrar o experimento,
é importante descartar os resíduos da maneira correta e deixar o ambiente do laboratório organizado. O processo da cromatografia de papel não contamina os eluentes, podendo devolvê-los para os frascos, e as tiras de papel filtro podem ser descartadas no lixo comum. Por fim, deve-se lavar as vidrarias e garantir que a bancada esteja limpa e organizada. Afinal, depois de ver os resultados, fazer os cálculos de fator de retenção e discutir com o grupo, a conclusão foi de que o hexano não interagiu com as amostras da mesma forma que o etanol, por causa da polaridade dos compostos das amostras, o que já era esperado visto que a cromatografia de papel é uma técnica eficiente para separar compostos polares, e também porque as tintas das canetas utilizadas provavelmente são feitas a partir de base de álcool. Mas ainda que o álcool etílico tenha interagido melhor com as substâncias, carreando elas, em alguns casos ele não foi o suficiente para fazer a separação, a cromatografia em si. Então, para essas amostras, um solvente mais polar que o etanol, ou ainda uma mistura de solventes, seja a escolha mais inteligente, porque os compostos que ficaram retidos no papel são aqueles mais polares, que interagiram melhor com a água fixada na celulose do papel do que com a lente. No entanto, pode-se concluir também que atualmente os pigmentos utilizados nas canetas são sinteticamente feitos nas cores específicas, sem ser necessário fazer uma mistura de outros pigmentos para chegar na tonalidade desejada, como era feito antigamente pelas indústrias, por isso na corrida não aconteceu a separação. No primeiro teste, tanto o álcool etílico quanto o hexano não demonstraram eficácia na realização da cromatografia. Entretanto, na segunda tentativa, o álcool etílico conseguiu separar os pigmentos da tinta verde com sucesso. Foi possível calcular o fator de retenção, uma medida fundamental para determinar a adequação desse solvente para transportar esse tipo específico de amostra. O fator de retenção é calculado como a razão entre a distância percorrida pela substância e a distância percorrida pelo eluente, e valores satisfatórios geralmente são na faixa de 0,4 e 0,6. Das amostras em que a cromatografia pode ser observada, em específico as canetas verde claro e bordeaux, o valor de fator de retenção revelou que o álcool etílico é um solvente adequado para o pigmento azul, mas não é eficiente para separar os pigmentos vermelho, roxo e amarelo.